questão aplicado pelo CESP em 2013 no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para o cargo de oficial de controle externo. Um delegado, ao interrogar os servidores A, B, C, D e E, em que A e D são homens e B, C e E são mulheres, suspeitos de fraudar um processo licitatório, houve as seguintes declarações. Primeiro, o culpado é E ou D, disse B. Segundo, o culpado é um homem, disse E. Terceiro, se B é culpado, então C é inocente, disse D. Com base nessa situação hipotética e sabendo que somente um dos servidores participou da fraude, julgue os itens seguintes como certo ou errado. Primeiro, a afirmação de D é equivalente a se C é culpado, então B é inocente. Segundo, se D disse a verdade, então B é culpado. Terceiro, a negação da afirmação de B pode ser corretamente expressa por nem E nem D são culpados. Quarto, a afirmação de D é equivalente a B ou C é inocente. Pessoal, questãozinha do CESP. Na verdade não é uma questão, são 4 questões. A gente tem que julgar isso daqui como certo ou errado, essa daqui e essa daqui. São 4 exercícios para a gente julgar como certo ou errado, que foram aplicados na prova do Tribunal de Contas. E eu preferi trazer todos os exercícios para vocês repararem como que o CESP elabora uma prova. Então eles pegam uma questão e dessa questão elaboram 3, 4 questões. A gente tem que A, B, C, D e E, onde A e D são homens, B, C e E são mulheres, e aí foi dito o seguinte: o culpado é E ou D, disse B, o culpado é um homem, disse E, se B é culpada, então C é inocente, disse D. O primeiro item que a gente tem que julgar é a fala de D é essa daqui, é equivalente a se C é culpada, então B é inocente. Vamos pegar o seguinte, eu tenho aqui, proposição P, B é culpado, a gente tem uma implicação no C então, e a nossa proposição Q é C é inocente. Qual que é a nossa fórmula da equivalência? A gente possui duas, porém uma utiliza o C então e a outra utiliza o ou. Aqui eu sei que ela utilizou do C então. Então a nossa equivalência é a gente nega os fatores e troca a ordem. Eu tenho que ter não que implica não P. Isso vai ficar da seguinte forma: não que é C é culpado. Cheguei no sinal, coloco a vírgula, coloco o então e coloco o C lá no início. E agora nego a primeira proposição. Então eu nego aqui que B é culpado. Então eu coloco que B é inocente. Então ela está com essa cara, se C é culpado, então B é inocente? Está, primeiro gabarito nosso, certo. Segundo, se D disse a verdade, ou seja, essa proposição composta aqui, ele está tomando como verdade, então B é culpado? Vamos olhar a tabela verdade da implicação. A tabela verdade da implicação, ela possui 3 possibilidades de ser verdadeiro. Essa daqui e essa daqui. A gente sabe que o que ela disse é verdade. Então, se ela disse uma verdade, tem como a gente colocar que B é culpado? Repare que eu tenho B aqui na primeira parte. Se B é culpado, então C é inocente. Ela disse uma verdade, então eu tenho esses 3 casos. Eu posso garantir que B é culpado? Não, porque eu tenho 2 casos onde ela diga a verdade em que a primeira proposição é falsa. E se aqui for falso, eu tenho que B é inocente. Eu só poderia garantir algo de B se fosse informado para a gente alguma informação a respeito de C. Somente dizer que ela disse uma verdade não tem como a gente garantir que B é o culpado ou B é inocente. Então o gabarito nosso aqui é errado. Pessoal, vocês entenderam? Isso daqui é lá da parte de álgebra das proposições. Se a gente tem uma implicação sendo verdade, o primeiro resultado aqui pode ser tanto verdadeiro como falso, que tem como eu garantir uma verdade. Eu dependo do resultado da segunda proposição.
Terceira afirmação. A negação de B pode ser escrita como nem E nem D são culpados. O que B disse está aqui, ó. A negação do OU, nós temos que nós negamos os fatores e mudamos o conectivo para o E. Então eu vou ficar com o seguinte: E é inocente, D é inocente e eu tenho um conectivo E. Eu fico assim, ó. E D são inocentes. É a mesma coisa de eu dizer que nem E nem D são culpados? São sinônimos. Eu estou falando que nem E e nem D são culpados. É a mesma coisa de dizer que E e D são inocentes. Então, gabarito aqui da nossa questão, certo. Última afirmação, a gente tem que a equivalência do que o D disse, que é se B é culpado, então C é inocente, pode ser escrito na forma B ou C é inocente. Novamente, uma equivalência, ele já cobrou uma equivalência aqui da proposição de D e volta a cobrar. Só que a gente agora vai utilizar a outra forma. É aquela em que nós mantemos a ordem dos fatores, colocamos o conectivo do ou e negamos a primeira proposição. Isso daqui vai ficar escrito na forma: eu nego a primeira, então vou colocar que B é inocente. Coloco o conectivo ou. E agora eu mantenho a segunda, ou C é inocente. Ele disse que a equivalência pode ser escrita na forma B ou C é inocente. É o que nós temos aqui, né? B é inocente ou C é inocente. Eu apenas comprimi aqui o verbo. Então eu tenho que B ou C é inocente. Gabarito nosso, certo? A gente fica aí somente com a letra B sendo errado. Então, bem bacana isso daqui, 4 questões dentro de uma única questão aplicada pelo CESP. Questão aplicada pela ESAF em 2003 no MTE para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Investigando uma fraude bancária, um famoso detetive colheu evidências que o convenceram da verdade das seguintes afirmações. Primeiro, se Homero é culpado, então João é culpado. Segundo, se Homero é inocente, então João ou Adolfo são culpados. Terceiro, se Adolfo é culpado, então João é inocente. Quarto, se Adolfo é culpado, então Homero é culpado. As evidências colhidas pelo famoso detetive indicam, portanto, que a. Homero, João e Adolfo são inocentes. B. Homero, João e Adolfo são culpados. C. Homero é culpado, mas João e Adolfo são inocentes. D. Homero e João são inocentes, mas Adolfo é culpado. E. Homero e Adolfo são culpados, mas João é inocente. Pessoal, novamente, questãozinha da ESAF aqui com a gente. E essa questão mistura também os conceitos de encontrando o culpado com a álgebra das proposições. Como a gente viu, esses conceitos caminham de mãos dadas, né? Várias questões a gente encontra as bancas mesclando parte de encontrando o culpado com silogismos, com a parte de álgebra das proposições. É uma tendência das bancas. E não é de hoje, vocês podem ver que esse exercício é lá de 2003, mas é um exercício muito bacana. A gente tem o seguinte: primeiro, se Homero é culpado, então João é culpado. Se Homero é inocente, então João ou Adolfo são culpados. Terceiro, se Adolfo é inocente, então João é inocente. Quarto, se Adolfo é culpado, então Homero é culpado. A gente tem 3 homens, Homero, João e Adolfo. As possibilidades de Homero é dele ser culpado ou dele ser inocente. É o que eu vou começar testando. Eu vou começar aqui pelo culpado. A gente tem que todas essas afirmações são verdadeiras, foi passado para a gente lá no enunciado da questão, e Homero é culpado é verdadeiro. A gente possui uma implicação aqui, outra implicação e outra implicação. Repare lá no C, então. Se a gente vai mexer com C, então, a gente tem que saber a tabela verdade. Vocês repararam quantas vezes eu já utilizei essa tabela verdade da implicação? Lá na aula de álgebra de proposições, eu disse para vocês que era uma das partes mais cobradas, né, a implicação dentro de álgebra. E vocês podem reparar pela quantidade de vezes que a gente já utilizou essa tabelinha aqui. Então, eu tenho se Homero é culpado, então João é culpado. Na primeira informação, na primeira proposição, eu tenho aqui um verdadeiro. Eu estou nesses 2 casos. Para que isso daqui seja verdadeiro, a nossa segunda proposição também deve ser verdadeira. Porque se for falsa,
a gente vai cair que o resultado da proposição toda é falso. Então aqui é verdadeiro. Então quando Homero é culpado, João é culpado. Se Homero é inocente, é falso. Se a primeira é falsa, independentemente do resultado da segunda proposição, eu já vou ter um verdadeiro na composição. Então aqui, ó, João ou Adolfo são culpados, eu posso ter tanto verdadeiro como falso. Então eu não vou mexer com isso daqui por enquanto. Eu tenho depois, ó, se Adolfo é inocente, então João é inocente. A gente já chegou que João é culpado, então aqui é falso. Se o segundo lado da implicação é falso, o primeiro lado também deve ser falso para que o resultado seja verdadeiro. Repare, se o segundo lado é falso, eu tenho aqui ou aqui. Para que isso seja verdadeiro, só há essa possibilidade aqui de baixo. Então, Adolfo é inocente é falso. A gente cai que Adolfo também é culpado. Eu tenho aqui que se Adolfo é culpado é verdadeiro, então Homero é culpado. Homero a gente supôs que era verdadeiro, verdadeiro implicando em um verdadeiro, a gente tem aqui que seja verdadeiro. Falei isso daqui não interessa pra gente? Não, não interessa. A nossa primeira informação já é falsa, já tornou a proposição como um todo verdadeiro. Então a possibilidade em que nós chegamos é que Homero, João e Adolfo são culpados. A gente tem nas alternativas a alternativa em que todos são culpados. Ó, letra B, Homero, João e Adolfo são culpados. Então aqui o gabarito da nossa questão. E se eu supôsse, se eu começasse fazendo o exercício dizendo que Homero é inocente, eu cairia no seguinte caso. Das duas, uma. Ou eu terei alguma contradição com que eu não possa ter Homero sendo um inocente, ou então eu cairei em um resultado que não está aqui no nosso gabarito. Vamos supor que ele seja inocente. Então aqui, ó, se Homero é inocente, é verdadeiro. Se a primeira é verdadeira, então a segunda deve ser verdadeira também, certo? Para que o resultado não seja falso. Então, a segunda, João ou Adolfo são culpados. Isso daqui ser verdadeiro, eu tenho que ter que pelo menos um dos dois seja verdadeiro. Porque se as duas forem falsas, no ou, isso daqui será falso e eu não posso ter. Vamos ver onde a gente tem Homero novamente. Aqui, Homero é culpado? É falso. Se a primeira é falsa, o nosso resultado já é verdadeiro. Então eu não preciso me preocupar com o restante. E aqui eu tenho Homero novamente. Homero é culpado, isso é falso. Bom, se Homero é culpado é falso, eu tenho que ter que a primeira também é falsa, para garantir o resultado verdadeiro. Então eu tenho aqui, ó, falso. Adolfo é culpado? É falso. Então eu venho aqui, ó, e coloco um falso no lado do Adolfo. Adolfo é culpado? É falso. Então Adolfo é inocente. Adolfo é inocente? É verdadeiro? Então João é inocente. Se a primeira é verdadeira, a segunda também deve ser verdadeira para me garantir o resultado verdadeiro. Então João é inocente. Então eu cheguei que João também é inocente. Essa proposição aqui, ó, João ou Adolfo são culpados, eu tenho que João não é culpado e Adolfo não é culpado. Aqui está a nossa contradição. Porque é o seguinte, eu teria que ter esse lado sendo verdadeiro, correto? Eu teria que ter que pelo menos houvesse um culpado aqui. E eu tenho que os dois são inocentes. Então se a gente supor que Homero é inocente, a gente cai em uma contradição. O resultado possível para a gente é somente esse daqui mesmo. Como nós já vimos, gabarito lá na letra B. Penúltima questão aplicada no COPS pela UEL em 2013, na Polícia Civil do Paraná, para o cargo de delegado de polícia. Em uma investigação de fraude administrativa, um detetive colheu evidências que o convenceram de que as seguintes afirmações são verdadeiras. Primeiro, se Epaminondas é culpado, então João é culpado. Segundo, se Epaminondas é inocente, então João ou Ariovaldo são culpados. Terceiro, se Ariovaldo é inocente, então João é inocente. Quarto, se Ariovaldo é culpado, então Epaminondas é culpado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o que indicam as evidências do detetive. Letra A, Epaminondas e Ariovaldo são culpados, mas João é inocente. Letra B, Epaminondas e João são inocentes, mas Ariovaldo é culpado.
Letra C, Epaminondas é culpado, mas João e Ariovaldo são inocentes. Letra D, Epaminondas, João e Ariovaldo são culpados. Letra E, Epaminondas, João e Ariovaldo são inocentes. Pessoal, outra questãozinha que eu trouxe para vocês. E essa questão eu trouxe na maldade mesmo. Foi só para mostrar que a questão aplicada lá no MTE de 2003 foi copiada nessa prova de delegado da Polícia Civil. Observe bem, uma prova para delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná. Reparem o seguinte, lá na prova do MTE, a gente tinha Homero é culpado, então João é culpado. Aqui eu tenho o seguinte, se Epaminondas, eita nominho, hein? Se Epaminondas é culpado, então João é culpado. Aqui o avaliador nem trocou o nome da segunda pessoa. Se Epaminondas é inocente, então João ou Ariovaldo são culpados. Se Ariovaldo era o nosso Adolfo, né? Se o Ariovaldo é inocente, então João é inocente. E se o Ariovaldo é culpado, então o Epaminondas é culpado. Aqui eu tenho Epaminondas. Aqui eu tenho o Ariovaldo. Aqui novamente o Ariovaldo. Fala, tá de sacanagem, professor, que ele somente trocou aqui, ó, por Epaminondas. E aqui trocou por Ariovaldo. Então eu não vou fazer a resolução dessa questão. Quem quiser ver como foi resolvida, é só olhar o exercício anterior e a gente tem que os três são culpados. O gabarito nosso está na letra D, de dado. Bom, pelo menos ele trocou a ordem das alternativas, né? A gente tinha que o gabarito anterior estava na letra B. Então, pessoal, não é sacanagem com vocês. Eu já trouxe aqui, ó, 4 questões que foram copiadas de questões anteriores. A gente já teve FGV, Sesgran-Rio, FUN-Rio, aplicando questões em que a gente viu que as questões se repetiram. E aqui mais um caso, e foi uma prova relativamente difícil, prova para delegado da Polícia Civil. Última questão, correção da nossa questão desafio, questão aplicada pela FGV em 2013 no TJ do Amazonas para o cargo de analista judiciário. Considere como verdadeira as afirmações a seguir. Primeiro, se Carlos mentiu, então João é culpado. Segundo, se João é culpado, então Carlos não mentiu. Terceiro, se Carlos não mentiu, então Pedro não é culpado. Quarto, se Pedro não é culpado, então João não é culpado. Com base nas afirmações acima, é correto concluir que: letra A, Carlos mentiu, então João é culpado, Pedro não é culpado. Letra B, Carlos mentiu, João não é culpado, Pedro não é culpado. Letra C, Carlos mentiu, João é culpado e Pedro é culpado. Letra D, Carlos não mentiu, João não é culpado e Pedro não é culpado. Letra E, Carlos não mentiu, João é culpado e Pedro é culpado. Pessoal, questãozinha desafio nosso aplicado pela FGV. A gente tem aqui, ó, primeiro, se Carlos mentiu, então João é culpado. Segundo, se João é culpado, então Carlos não mentiu. Terceiro, se Carlos não mentiu, então Pedro não é culpado. E quarto, se Pedro não é culpado, então João não é culpado. Carlos tem a possibilidade de ter mentido ou de ter falado a verdade. João tem a possibilidade de ser culpado ou ser inocente. E Pedro também tem a possibilidade de ser culpado ou ser inocente. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou começar supondo que o Carlos mentiu. Se eu não chegar em nada ou cair em uma contradição, eu sei que ele está falando a verdade. Então, aqui, ó, Carlos mentiu é verdadeiro. Vamos fazer a nossa tabelinha verdade lá da implicação. Esse exercício é bem parecido com os dois exercícios anteriores. Então eu tenho que buscar um resultado verdadeiro em cada uma das implicações. Ó, a primeira é verdadeira. Consequentemente, a segunda também deve ser verdadeira. Então eu tenho aqui, ó, que João é culpado. Quando Carlos mente, João é culpado. Ó, se João é culpado, eu tenho que é verdadeiro. Então Carlos não mentiu. Aqui eu tenho uma contradição.
Porque é o seguinte, para isso daqui ser verdadeiro, ele tem que ter um verdadeiro na segunda proposição. E eu tenho aqui, ó, que Carlos não mentiu. Só que eu supus que Carlos mentiu. Então eu caí em uma contradição. Eu não posso ter Carlos falando uma mentira. O que ele disse foi verdade. Se o que ele disse foi verdade, eu tenho aqui, ó, um falso. Carlos mentiu. Isso é falso. Ele disse a verdade. Então João é culpado. Se a primeira afirmação é falsa, eu não posso garantir o resultado lógico da segunda. Então, por enquanto, a gente deixa ela aqui. Eu tenho, ó, que se João é culpado, então Carlos não mentiu. Agora eu sei que Carlos não mentiu. Isso daqui é verdadeiro, porque Carlos disse a verdade. Quando eu tenho um verdadeiro na segunda hipótese, eu não posso garantir o resultado lógico da primeira, porque tanto pode ser verdadeiro como falso. Eu venho aqui, ó, se Carlos não mentiu, é verdadeiro. Agora eu consigo garantir o resultado dessa daqui, porque a gente tem, ó, um verdadeiro implicando num verdadeiro para ser verdadeiro. Se implicar no falso, a gente chegaria que seria falso, e a gente não pode. Então, ó, Pedro não é culpado, Pedro é inocente. Se Pedro não é culpado, é verdade. Eu tenho aqui, ó, que João não é culpado, então João também é inocente. Porque eu tenho, pelo mesmo motivo da de cima, ter que a segunda seja verdadeiro. Agora eu tenho aqui, ó, vamos testar para ver se não caímos em nenhuma contradição. Se João é culpado, João é culpado? Não é, João é inocente. É falso. Se o resultado da primeira é falso, independente do resultado da segunda, isso será verdadeiro. E aqui eu tenho, ó, então João é culpado. Também é falso. Falso implicando no falso, a gente tem que é verdadeiro. Então o que nós tiramos desse exercício? Que Carlos disse a verdade, que João é inocente e que Pedro é inocente. Vamos ver se a gente tem essa alternativa? Observe lá que a letra A, B e C não pode ser porque começou dizendo que Carlos mentiu. E a gente chegou que Carlos falou a verdade. Letra D, Carlos não mentiu, João não é culpado, Pedro não é culpado. O gabarito nosso está na letra D. Letra E, Carlos não mentiu, João é culpado e Pedro é culpado. Então, ficamos com a única possibilidade realmente na letra D. E com a correção desta questão, a gente fecha a aula de Encontrando o Culpado. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai estudar um tópico importante, que é a análise combinatória. Terminamos a parte de proposições, até que enfim, né? Foram 3 aulas, álgebra de proposições, silogismos e Encontrando o Culpado, somente vendo parte de proposições. Se contarmos aí entre os exemplos e as questões, resolvemos mais de 50 questões, foram muitos exercícios, e eu espero que vocês tenham gostado e assimilado esse conteúdo, porque é de extrema importância. Então eu espero você no próximo vídeo para a gente estudar a análise combinatória. Um abraço, fui! Vocês viram que eu saí supondo quantas são as repetições? Era com 2 letras e consegui desenvolver o restante do exercício. Coloco aqui a possibilidade e coloco o fatorial. Supor